Imagina passar anos da vida estudando, sentar para fazer uma prova de 100 questões, disputando uma vaga que paga mais de R$ 37.000 iniciais e descobrir que gabaritar as suas matérias favoritas pode, na verdade, eliminar o candidato do processo? É assustador pensar nisso. Parece um pesadelo lógico, né? Mas essas são as regras do jogo, quando a gente olha para as entrelinhas do documento oficial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Com certeza. Então, certo, vamos desempacotar isso, porque a nossa imersão de hoje é exatamente sobre como as regras de acesso a um dos maiores prêmios do Serviço Público Federal mudaram. Exatamente. E o que isso revela sobre o tipo de profissional que o Estado brasileiro está tentando recrutar agora? Sabe, o que é fascinante em analisar esse documento oficial não é apenas a lista de exigências, mas o cenário maior, né? O TRF3 não é um tribunal qualquer. Ele é verdadeira casa das máquinas das disputas federais. Abrangendo ali São Paulo e Mato Grosso do Sul, certo? Isso. Qualquer grande processo envolvendo a União, o INSS, autarquias ou empresas públicas federais nesses dois estados cruciais passa por essa engrenagem. E para manter essa máquina rodando, o tribunal oferece aquilo que atrai milhares de pessoas, que é o regime da Lei 8.112. A famosa estabilidade. Pois é, não estamos falando de um contrato convencional, né? É a estabilidade após 3 anos de estágio probatório, é um vínculo inquebrável com o Estado e, claro, um regime próprio de aposentadoria. É a verdadeira carreira blindada contra as oscilações do mercado. Com certeza. Mas as portas de entrada para essa fortaleza de estabilidade sofreram uma reestruturação pesada. E é aqui que eu preciso puxar o freio e fazer um questionamento, porque lendo as regras atuais para a área de apoio, algo me saltou aos olhos. O que foi? Historicamente, o cargo de técnico em tribunais sempre foi o grande sinônimo de nível médio, certo? Sim, a porta de entrada clássica. Exato. Era o plano de acesso para quem ainda estava na faculdade ou não tinha diploma. Mas o documento atual exige nível superior completo, em qualquer área, para ser técnico da área administrativa. Então, assim, por que o tribunal passaria a exigir um diploma universitário para tarefas de suporte, movimentação de processos e atendimento? É uma excelente pergunta. E a resposta está na própria evolução do judiciário. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, a figura daquele servidor que apenas carimbava papéis, costurava processos físicos e juntava documentos, bom, ela simplesmente desapareceu. O papel sumiu, né? Sumiu. O judiciário moderno é inteiramente digital e automatizado nessas funções braçais. Hoje em dia, o suporte administrativo exige leitura crítica, exige interpretação de normas complexas e resolução de problemas nos sistemas. Entendi. Então a régua subiu naturalmente. Subiu muito. Ao elevar a régua para o nível superior, o tribunal garante que quem entra na base da pirâmide já possui a maturidade acadêmica e a capacidade analítica que são forjadas no ambiente universitário. Ah, faz muito sentido. A complexidade do trabalho aumentou consideravelmente, então o filtro de entrada precisou acompanhar esse movimento. A automação meio que engoliu o trabalho mecânico e deixou só o trabalho pensante. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha as especialidades do cargo de técnico. O documento oficial traz, por exemplo, a figura do agente da Polícia Judicial. Assim, uma área super específica. Muito. A pessoa não vai ficar ali atrás de uma mesa. O foco é a segurança orgânica de magistrados e servidores. Exige-se um nível superior, claro, mas a peneira real envolve cursos rigorosos de formação física e armamento. E é uma função operacional pesadíssima, né? Exatamente. É o choque de realidade de que o tribunal é um ecossistema complexo. E além da polícia judicial, nós temos também o braço dos técnicos especializados. Sim, profissionais de tecnologia da informação para manter o processo digital no ar, equipes de enfermagem, setor de contabilidade. Nossa, tem enfermagem também? Tem sim. E todos exigindo formações superiores específicas para atuar nessas frentes. Agora, peraí, se o técnico já exige esse nível todo, o que acontece com os cargos que já nasceram especializados? Isso nos leva aos analistas. O analista da área judiciária, o famoso AJAJá. Isso, a vaga exclusiva para bacharéis em direito. Esse é quem coloca a mão na massa, junto com o juiz, né? Elaborando aquelas minutas de despachos e sentenças.
E por outro lado, temos o analista da área administrativa, que aceita qualquer formação superior. Mas o foco do trabalho vai para a espinha dorsal do tribunal, que é a gestão de recursos humanos, licitações milionárias e o planejamento estratégico. Entendi. E tem um papel que merece muito destaque nessa estrutura, que o documento detalha com bastante precisão. O oficial de justiça. Esse mesmo, o oficial de justiça avaliador federal. Também é uma função exclusiva para formados em direito, mas a dinâmica é totalmente diferente, sabe? Totalmente. Enquanto a maior parte da equipe atua internamente, o oficial de justiça é basicamente o Estado batendo na porta das pessoas. Uau, é uma boa forma de colocar. É ele quem executa mandados, penhora bens, lida com situações de altíssima imprevisibilidade na rua. Exige um conhecimento jurídico sólido, sim, mas precisa estar aliado a uma capacidade absurda de negociação e resolução de conflitos ali no calor do momento. Nossa, com certeza. O que nos leva a uma constatação inevitável. Se a exigência diária desses cargos subiu dessa forma, o filtro para entrar não poderia ser apenas um teste de decoreba. A prova é um verdadeiro campo de batalha. Sem dúvida nenhuma. E não estamos falando de cobrar o básico, não. Pois é. As regras listam a necessidade de dominar português, raciocínio lógico, noções de gestão pública e um verdadeiro oceano jurídico. E põe o oceano nisso. É direito constitucional, administrativo, civil, penal e áreas hiperespecíficas como direito previdenciário e tributário. E olha, enfrentar esse oceano de conteúdo sem uma estratégia clara é a receita certa para o esgotamento antes mesmo do dia da prova. E é por isso que ter as ferramentas certas é inegociável. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É o tipo de arsenal tático necessário para não se afogar nesse volume de informação. A comparação com o campo de batalha é muito precisa, porque a prova objetiva para esses cargos de apoio, que é geralmente estruturada em dezenas de questões de múltipla escolha com 5 alternativas, é só o primeiro teste de resistência. Só o aquecimento, né? Basicamente. Ela testa o controle de tempo e a resistência mental do candidato. Mas o documento oficial introduz no mesmo dia a prova discursiva. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Para alguns cargos operacionais, como o agente de polícia, que a gente comentou, pode ser uma redação para avaliar a clareza da comunicação escrita. Mas para técnicos e analistas, a grande ferramenta de seleção é o temido estudo de caso. O estudo de caso é o terror de muita gente. Porque o candidato pode ter decorado a Constituição inteira, mas o tribunal não quer saber se a pessoa tem boa memória fotográfica, certo? Exatamente, o ponto é esse. O estudo de caso é uma genialidade institucional. Ele joga um problema fictício, mas que é altamente provável no cotidiano do tribunal, direto no colo de quem está prestando a prova. Tipo o quê, por exemplo? Digamos que um problema envolvendo um contrato administrativo que deu errado, com uma empresa de tecnologia, misturado com uma questão previdenciária de um servidor. Caramba, uma mistura de tudo. Sim, ali avalia-se a capacidade de leitura aprofundada, o raciocínio jurídico aplicado e, fundamentalmente, a escrita na forma culta. É a simulação de um dia caótico no escritório, Onde a pessoa precisa resolver o problema e fundamentar a solução por escrito, na hora. Exato, e sob pressão. É um funil rigorosíssimo. São meses ou até anos de abdicação. Então a gente precisa falar sobre o que justifica se submeter a esse moedor de carne, que é a recompensa financeira. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Os números chamam a atenção. Muito. Porque se a pessoa olhar apenas para a tabela do vencimento básico, no documento oficial, ela pode não entender o alvoroço todo. Olhar para o vencimento básico é como olhar para a ponta de um iceberg. Parece razoável, mas esconde a verdadeira dimensão da estrutura, sabe? Com certeza. A base colossal de gelo que sustenta esse salário atende pelo nome de gratificação de atividade judiciária, a famosa GAJ. Mas me tira uma dúvida. Por que o serviço público adota essa engenharia financeira de dividir o salário em base e gratificação?
Isso é uma estratégia arquitetônica do Estado. O vencimento básico atua como a fundação de cálculo para uma série de direitos e benefícios futuros. Certo. Se o governo simplesmente inflasse o vencimento básico, isso geraria um efeito cascata incontrolável nas contas públicas. A solução foi criar a JAGE. A gratificação de atividade judiciária é uma forma de recompensar especificamente a complexidade e a exclusividade do trabalho de quem movimenta o poder judiciário. Entendi. Então é um incentivo focado na atividade fim. Exato. O Estado diz basicamente assim: nós vamos manter a sua base controlada, mas vamos turbinar os seus ganhos por você estar exercendo essa atividade fim tão crítica para o país. E a matemática dessa JAGE muda a vida das pessoas. Pegando as projeções do documento oficial, o vencimento básico de um técnico fica ali na casa dos R$ 4.000. Mas quando essa gigantesca JAGE é acoplada, o salário inicial salta para quase R$ 10.000. É uma diferença brutal. Demais. E para o cargo de analista, o salto é ainda mais assombroso. O básico começa perto dos R$ 6.000, mas com a gratificação, a remuneração inicial encosta na casa dos R$ 16.000. Quase 16 mil para um cargo de apoio. É muito expressivo. É uma troca pragmática? O Estado oferece uma condição de vida e uma estabilidade que raramente se encontra fora dali e, em contrapartida, exige que a máquina seja operada por profissionais de elite que foram filtrados por provas dificílimas. Faz todo sentido. Mas, por mais impressionante que seja a jornada para técnicos e analistas, existe uma categoria no documento oficial do TRF3 que eleva essa lógica ao extremo. É o caminho para vestir a toga. O concurso para magistratura. É, o concurso para juiz federal. Lembra daquela história que eu comentei bem no começo, sobre gabaritar suas matérias favoritas e ser eliminado? Lembro, sim. É exatamente aqui que ela se encaixa. Porque se a prova para a área de apoio é uma corrida de obstáculos, a magistratura é um triatlo. Uma maratona. Uma verdadeira maratona institucional. Você não pode ser um nadador olímpico e se recusar a subir na bicicleta, sabe? O tribunal simplesmente não permite. Não mesmo. E antes de chegar nessa armadilha da prova, os requisitos iniciais já cortam boa parte dos candidatos. Além do diploma em Direito, exige-se no mínimo 3 anos de prática jurídica comprovada. Ou seja, a pessoa já precisa ter vivência real no campo de batalha jurídico. E mais recentemente, a obrigatoriedade de apresentar o certificado do Exame Nacional da Magistratura, o famoso ENAM. O ENAM, bem lembrado. É um pré-filtro nacional antes mesmo de o candidato poder olhar para o edital do tribunal. Tudo isso para disputar uma cadeira com remuneração inicial superior a R$ 37.000. É um valor altíssimo, mas justificável pela responsabilidade. E a seleção para a magistratura é desenhada em 5 fases, né? A primeira é a famosa prova objetiva de 100 questões. Isso. E é aqui que os documentos revelam a mecânica fascinante e cruel dos blocos. Porque as 100 questões não são um bloco único. Elas são divididas em 3 frentes. Os 2 primeiros blocos têm cerca de 34 questões cada, e o último um pouco menos, 32. E qual é a armadilha aqui? É a regra dos 30%. Exato. Isso levanta uma questão importante, porque o documento estabelece que é obrigatório acertar no mínimo 30% de cada um dos 3 blocos, além de garantir uma média geral de 60%. Nossa, isso impede a aprovação daquele candidato que é hiperespecialista em uma área só, né? Exatamente. A pessoa não pode zerar direito previdenciário e internacional no bloco 3 e tentar compensar gabaritando o bloco 1, que tem constitucional e penal. O tribunal recusa o gênio de uma nota só. Ele quer um generalista sólido. O juiz federal precisa ser extremamente sólido em tudo, porque na mesma semana ele pode julgar um crime de contrabando internacional, uma fraude gigantesca em licitação e um benefício negado a um idoso. E o conteúdo programático lista justamente isso. Não é apenas o cardápio tradicional das faculdades de direito. Quem quer a toga precisa dominar direito financeiro, ambiental, internacional privado e público. Proteção ao consumidor. É esperado que o candidato seja uma enciclopédia dinâmica. E detalhe,
lendo as regras oficiais, tem uma possibilidade administrativa bem curiosa dessa prova de 100 questões nem acontecer. Sim, é um mecanismo de eficiência burocrática muito interessante. Se o tribunal tiver menos de 500 inscritos com a documentação deferida, e lembrando que o Enem já atuou como um funil forte antes. Ah, é. Muita gente já cai no Enem. Pois é, se tiver menos de 500, o órgão pode simplesmente pular a prova objetiva, ele usa o Enem como nota de corte e joga todo mundo direto para a segunda fase, que são as provas escritas. Onde a técnica de redação e o conhecimento profundo são testados em questões discursivas e na elaboração de sentenças reais. É pauleira. Muito. E depois disso vem a inscrição definitiva. Isso tem no papel, né? Isso mesmo, mas a quarta etapa... A quarta etapa é o teste que tira o sono até dos profissionais mais experientes. A prova oral? A prova oral. Ela transcende o conhecimento técnico. É um teste de controle emocional, de postura e de resiliência. Deve ser apavorante. Imagina o cenário. O candidato senta de frente para uma banca de desembargadores e juristas implacáveis. Ali eles avaliam a velocidade do raciocínio, a capacidade de expressar argumentos complexos em voz alta de forma clara, forma ética. Então não basta só saber a resposta. De jeito nenhum. É preciso transmitir a resposta com a gravidade e a segurança que se espera de alguém que vai conduzir audiências tensas e tomar decisões que afetam a liberdade e o patrimônio das pessoas. É a simulação máxima da autoridade. Uau! E depois de sobreviver a isso tudo, o candidato chega finalmente à última fase, a avaliação de títulos. E vale notar aqui, olhando o documento, que essa é a única etapa que não elimina ninguém. Ela é apenas classificatória. Exato. É onde a bagagem acadêmica, o mestrado, o doutorado, as publicações, tudo isso se transforma em pontos para definir quem escolhe primeiro a cidade onde vai trabalhar. Faz sentido, mas é uma jornada exaustiva, né? Demais. O processo transforma milhares de interessados em um pequeno grupo de profissionais testados ao limite da capacidade humana, tanto do ponto de vista técnico quanto psicológico. Então, o que tudo isso significa? Significa que no Serviço Público Federal, especificamente no TRF3, o acaso não tem vez. As regras do jogo estão ali, escancaradas nos documentos oficiais. Nós mapeamos as duas frentes principais de acesso. Sim, a área de apoio que não aceita mais amadorismo, exigindo nível superior para técnicos e cobrando estudos de caso densos. E entregando em troca aqueles salários potencializados pela GIG e a sonhada estabilidade, claro. Com certeza. E também mapeamos a saga da magistratura, que é esse triatlo intelectual que exige generalistas brilhantes e muito sangue frio para sobreviver uma banca oral. Exatamente. E ter total clareza dessas mecânicas oficiais é o único jeito de não ser esmagado por elas no dia da prova. Sabe, essa análise meticulosa dos mecanismos de seleção oficiais deixa também um espaço para um questionamento maior, até sobre a própria natureza do Estado. Como assim? Nós vimos que os editais exigem exames de resistência absurdos, né? Provas objetivas com 100 questões labirínticas para juiz, estudos de caso com pegadinhas institucionais para analistas e uma pressão psicológica imensa. Consegue, de fato, selecionar os profissionais mais justos, empáticos e equilibrados para lidar com os dramas diários do cidadão? Ou será que esse modelo, da forma como está estruturado nesses documentos, acaba apenas selecionando os melhores atletas mentais na complexa arte de fazer provas? É algo bem estrutural para a gente pensar até a nossa próxima análise. Nossa, é uma excelente provocação final. A Casa das Máquinas exige operadores técnicos brilhantes, mas a gente não pode esquecer que o impacto das decisões deles recai sobre pessoas reais e não apenas sobre papéis processuais. Bom, agradeço imensamente a companhia de quem esteve com a gente até aqui, desbravando a fundo essas regras e os desafios do Judiciário Federal. Até a próxima.